Então sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk. Nós fazemos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, o nosso estudo sobre o livro No Mundo Maior. Todos estão convidados a participar, os nossos companheiros do Facebook, todos aqueles que vierem a entrar em contato com esses materiais, né? Áudios, vídeos que nós colocamos à disposição de todos. Então vamos então iniciar o estudo de hoje, dando continuidade ao capítulo 5, o poder do amor. Nós estamos ainda acompanhando o trabalho da irmã Cipriana, junto com o André Luiz, quando eles estão tentando auxiliar o Pedro e o Camilo. O Pedro, o assassino do Camilo, que ainda está encarnado, né? O Pedro está encarnado, ele assassinou o Camilo, que é do seu patrão. O Camilo ficou 20 anos obsediando o Pedro. Tá? Então agora nós estamos vendo o desfecho final aí desse processo obsessivo, né? Pelo menos nessa etapa da existência, através da conversa da irmã Cipriana com o Pedro e com o Camilo. Ela conversou com o Pedro. O Pedro já foi levado para uma instituição de socorro. E agora eles estão na casa do Pedro, observando a família do Pedro e conversando com o Camilo, para ele se sentir apiedado, né? Para ele sentir compaixão também pelo Pedro, né? Embora o Pedro tenha assassinado ele, né? Então nós estamos nesse momento aqui, tá? Só para a título de retrospecto rápido aí. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, a irmã Cipriana falava assim: este é o lar que o Pedro, criminoso, instituiu para criar o Pedro renovado. Eles estão ali observando a esposa do Pedro, os filhinhos, que estão chateados com a situação do pai que está doente, né? Então a irmã Cipriana está dizendo, esse aqui é o lar que ele instituiu para criar o Pedro renovado. Se ele errou, ele tem feito muito por essas pessoas que aqui estão, né? Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Tá? Então isso aqui nós já conversamos também. Ele se sentindo culpado, logicamente, pela morte do Camilo, o Pedro, para fugir do sentimento de culpa, ele se atolou no trabalho, se enfiou no trabalho, e esgotou os centros nervosos de tanto trabalhar. Os centros vitais ficaram prejudicados por tanto trabalho. Né? Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Né? Estão vendo? Olha, antes dos 50 anos, já revela sinais evidentes de decrepitude. Então ela está querendo dizer, ela está dando a entender que não era para ele estar na condição que ele está. Né? Não era para ele estar com essa idade já com sinais tão evidentes de decrepitude, de velhice, de esgotamento, de cansaço, de sofrimento. Exatamente devido ao sofrimento moral, né? A culpa. Tá? Isso mesmo, Maria Diana, está envelhecido, né, Diana? Isso aí. Tá? O corpo é um patrimônio maravilhoso que nos cabe cuidar. Né? Todos os órgãos são bênçãos que nós recebemos, que nos cabe valorizar, nos cabe respeitar, cuidar, amar, né? O corpo. Né? Então, aqui no caso, ele não respeitou o corpo dele, ele meio que se aniquilou. Sabe que acontece muito isso, a pessoa com remorso, trazendo culpas terríveis, ela começa inconscientemente a se matar também. Porque no fundo, ela sente como se ela não merecesse, após o que ela fez, como se ela não merecesse mais viver. Então ela começa inconscientemente a se matar, a se autodestruir.
Isso é algo até bastante comum. Tá? É. Então, continuando, se cometeu falta grave, tem feito possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Quer dizer, se ele cometeu uma falta grave, ele tem feito possível para se reerguer. Né? O pior é quando a pessoa se entrega absolutamente, em todos os sentidos, porque cometeu um erro, né? Aí depois não faz nada mais de bom para corrigir. Ele tentou se corrigir da forma como ele podia, né? Conforme a compreensão dele. A Rossana, ele perde até energia, né? Isso mesmo. Porque dentro de nós, pessoal, a nossa consciência acontece assim. Quando nós não trabalhamos bem a questão da culpa, o que acontece é assim, nossa consciência recolhe. Boa noite, Nádia, um beijão. Boa noite quem está chegando aí, um abraço. A gente recolhe a energia dos verbos. O verbo expressa ação. O verbo expressa as energias profundas que nós trazemos do Self, a nossa essência divina. Nós temos que potencializar os verbos. Tá? Nós temos que conjugar os verbos, aprendendo, trabalhando, amando e tal. Quando a gente começa a conjugar mal os verbos, quando nós começamos a conjugar mal os verbos, ou seja, começamos a ter atitudes levianas, negativas, criminosas, o que acontece? A nossa consciência recolhe a força daqueles verbos, dependendo do verbo que for. Tá? Verbo falar, verbo andar, verbo pensar, verbo... Aí, né, são variados verbos. E então, muitas vezes a pessoa se deprime. Né? Por isso que é importante trabalhar da culpa, dissolver da situação que foi problemática, desabafar, né? Para que a gente simplesmente não recolha esses verbos. Tá? Porque depois isso vai fazer falta para a gente. Quando a gente recolhe a força dos verbos, nós estamos recolhendo o desejo. Passamos a não desejar mais. Tá? Isso, a nossa vida sem desejo fica difícil, né? A Diana, olha, isso é suicídio? Sim, de uma forma indireta ou inconsciente, sim. É um impulso de morte. É um impulso de morte. De auto-aniquilamento, né, Diana? Tá? A Rossana perde o sentido de viver. Exatamente. Tá? Então vamos continuar. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento. Olha aí, mérito para ele. Mérito para ele. Ponto para o Pedro. Tá? Mesmo que ele tenha sido um criminoso, assassino e tal, mérito para abrigou cada mulher no Instituto do Casamento. Ora, quantos não vêm nem a se casar para não ter que repartir bens, para não ter que repartir a casa, sei lá, tem tanta gente que quer viver sozinho hoje por dificuldade de repartir coisas tão pequenas, não é? Mas ele não, ele abrigou, amparou, devotada a mulher. Isso, gente, tudo isso é ponto. Ah, mas a mulher também amparou ele, lógico, é ponto para ela também. O casamento é um contrato social de ajuda mútua, né? E nós ganhamos pontos por ampararmos uns aos outros. Ganhamos pontos por receber filhos, por amparar filhos. Os filhos também ganham pontos por ajudarem os pais. A nossa vida foi feita assim, para um ajudar o outro. Orar uns pelos outros, né? Como disse Jesus. Então, os dois lados ganham. Né? Mas aqui ela está falando do Pedro. Está falando para o Camilo do lado positivo do Pedro. Que se ele errou, ele tem também qualidades. É isso que ela está falando aqui. Tá? Nós não podemos excluir em bloco. Né? E às vezes a gente fala, a pessoa é ruim. A gente fica convivendo só com aquele lado da pessoa que a gente acha que é ruim, ou que seja mesmo, e a gente não está vendo o outro lado dela. E a gente fica brigando com o lado sombra da pessoa, e não vê que ela possui também um lado luz. Né? Então a Cipriana está tentando mostrar para o Camilo o lado luz do Pedro
também, né? Os méritos dele. Tá? Então ele amparou devotada mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos. Olha, deu oportunidade a 5 espíritos. Olha que hoje em dia ter 5 filhos em casa não está fácil não, hein? E naquela época talvez, né, fosse menos difícil. É difícil a gente falar, né? Mas recebeu, deu refúgio a 5 espíritos, 5 filhinhos. Olha os méritos dele, né? Ele poderia ter ficado com a esposa, vamos só ficar no bem bom aqui, esse negócio de ter filho não está com nada não, né? Mas não, ele recebeu 5 filhos, né, Maria? Mais pontos para ele, tá? Hoje os filhos oram por ele. Vai saber quem são os filhos. Às vezes são espíritos de luz que ele acaba brigando em casa e que acabam, pelo simples fato dele ter dado a oportunidade para eles, recebe a oração dessas crianças, o carinho, a intercessão delas a benefício dele, né? Às vezes quem está intercedendo pelos pais são os filhos. Nem sempre são os pais que estão ajudando os filhos. Muitas vezes são os filhos que estão intercedendo pelos pais, socorrendo os pais. Principalmente se são filhos, espíritos de muita luz, né, que estão reencarnados. Tá? Muitos méritos, muitos créditos na vida espiritual, né? Pela evolução já alcançada, né, Maria? Deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos. Galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora de experiência própria que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Né? Então, perfeito, isso aqui que a Cipriana está dizendo, está explicando para o Camilo. Fala, tá vendo, Camilo? Agora ele sabe que o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz de consciência. Ele matou você por causa do dinheiro, não foi? Mas agora, por experiência, ele sabe que o dinheiro não soluciona os problemas essenciais da nossa vida, da nossa existência, não é, pessoal? Então, matou por dinheiro, né, Diana? Porque a discussão lá foi porque ele cresceu trabalhando junto com o Camilo recebeu ele praticamente como um filho, né? E queria dar uma condição boa para ele, só que ele exigiu que o Camilo pagasse todos os anos que ele trabalhou com ele, né? E aí que surgiu a contenda, tá? E aí que surgiu a contenda e o Pedro acabou matando o Camilo, né? Então o Pedro cresceu no conceito social, adquiriu dinheiro, autoconceito diante dos amigos, né? Porque é uma pessoa boa. Às vezes, pessoal, uma pessoa boa, num momento de desequilíbrio, num momento de infelicidade, comete um ato de que vai se arrepender o resto da vida. E é uma pessoa boa, é uma pessoa de bons sentimentos, né? Que buscou o casamento, que atendeu às necessidades de 5 filhos, educando-os, né? Induzindo eles ao trabalho honesto. É uma pessoa boa, só que cometeu um erro grave. Talvez nem fosse a intenção dele, provavelmente não fosse a intenção dele, mas depois que aconteceu, né? Então já tinha acontecido, né? O que ele ia fazer? Ele não quis se entregar, né? Mas ficou com a consciência culpada, né? Durante toda a existência dele. A Maria está dizendo, se a gente não está bem interiormente, o dinheiro não resolve, né? Isso mesmo, Maria. Tá? Então, continuando aqui, não obstante, todas as vantagens conquistadas no âmbito material têm vivido enfermo, infortunado, aflito, né? Então é quando a pessoa tem tudo, mas não tem felicidade. Por isso que tem aquela frase, eu gosto muito daquela frase, né? Daquele ex-combatente lá na guerra de não sei onde lá, que fala assim, pedi todas as coisas para usufruir da vida.
foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. Né? Pedi todas as coisas para usufruir da vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. Né? Porque já está tudo aí, né, pessoal? O que a gente precisa para ser feliz já está tudo aí. E às vezes a gente fica exigindo, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero lá. E por quê? Porque estamos acreditando que esse monte de coisas que queremos é o que vai trazer a felicidade. Né? É o que vai nos fazer usufruir da vida. E às vezes até a gente tem tudo isso, mas não tem vida para fruir de todas as coisas que já estão aí. Né? Tá? Pedi todas as coisas para usufruir da vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas, para aproveitar de todas as coisas que já estão aí. Né? Tá? Mas vai ficar gravado aí, depois vocês anotam. Né? Tá? Então, continuando, apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Então a esposa quer bem a ele. Quantas vezes no casamento a esposa está lá falando mal do marido? E tá... A esposa, né? Aqui no caso a esposa quer bem a ele. Poderia ser o contrário, não poderia? Isso quer dizer que ele semeou algo bom no coração da esposa. Não é? E as preces de 5 filhinhos agradecidos. Ora, eu já vi situações que os filhinhos queriam mais é que o pai, a mãe e o pai se separassem, para que o pai fosse morar fora, porque não aguentava mais o pai. Não é? Não, aqui não. Aqui ele recebe a prece de 5 filhinhos agradecidos. Poderia não ser assim? Vocês percebem, pessoal? A gente tem que saber ser justo também, né? Acho que a irmã Cipriana aqui está dando uma lição para a gente, para todos nós, acima de tudo, de justiça. Porque nós não podemos ser parciais, vítimas, algozes. Nós temos que saber enxergar em todas as pessoas o que elas possuem de bom também. Não é? Às vezes a gente pode até não gostar de uma coisa ou de outra, mas a gente tem que saber enxergar as virtudes que a pessoa tem também. Tá? Isso é fundamental para a gente conseguir conviver, né? Em grupo, em família, não é, Ana Cláudia? Então, todos temos uma parte de sombra, uma parte de luz, né? Quanto a ti, que fizeste? Perguntando para o Camilo. E você, Camilo? O que você fez? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão de extermínio. Quer dizer, o Pedro, ele matou sim, mas olha quanta coisa boa ele fez. Mas você está aí há 20 anos só querendo o extermínio do Pedro, porque ele teve um ato de infelicidade. Você parou em 20 anos da sua vida por causa de um ato da pessoa. Olha só, gente. Aí é a hora que a gente tem que parar mesmo. Quantas vezes a gente também não fica supervalorizando uma coisa que a pessoa fez. Né? Às vezes a pessoa faz tudo certo e faz pisa na bola uma vez, pronto, já é o suficiente para, né, a gente ficar de mal. Né? Para a gente ficar cultivando aquela raiva comprida, como diz, né? Aquela irritação comprida, que demora para passar, por causa de uma atitude, né? Então, vamos continuar aqui. O desforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Então está dizendo assim, você só está sofrendo, Camilo, agora, depois de tanto tempo, você só está sofrendo pela vingança que você quer fazer. Você não precisava estar sofrendo até agora. Aí, gente, aqui a gente lembra a Joana de Anjos, né? A gente lembra até a teoria budista, né? Quando fala do sofrimento. Né? Tem os sofrimentos
impositivos da vida, naturais da impermanência, né? Mas tem o sofrimento do sofrimento, ou seja, eu sofro por estar sofrendo. É a cota emocional que nós adicionamos aos sofrimentos que nós acabamos passando ou colhendo naturalmente na vida, até como resultado do passado, das expiações, dos karmas do passado. Aí, né? Então é o sofrimento do sofrimento. Ele está sofrendo por estar sofrendo. E porque ele está adicionando emocionalmente essa cota de sofrimento, né? Pela vontade de vingança. Tá? Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? Essa frase aqui, ela é de uma síntese de tanta coisa, mas tanta coisa, que é impressionante. Né? Vale a pena ser vítima? Quer dizer, você estava na condição de vítima, você sofreu a ação do Pedro. Você era, entre aspas, você era vítima. Estava pagando também algo, né? Como a gente viu outro dia, ele estava pagando também. Né? Isso não aconteceu por acaso. Né? Mas tudo bem, nessa vida, olha, você estava sofrendo a ação negativa do Pedro. Vale a pena você ser vítima? Receber a palma santificante da dor, porque ele pagando o mal que ele fez no passado, passando por essa experiência, ele estava recebendo um algo a mais na vida dele espiritual. Ele estava se quitando de uma determinada dívida. Né? Então vale a pena tudo isso para você descer tanto na escala da vida? Quer dizer, você perdeu uma oportunidade maravilhosa de receber a dor como uma oportunidade de crescimento, de expiação, de quitação dos débitos, e você transformou isso numa coisa terrível para você. Né? Você desceu na escala da vida. É lógico que não evoluiu, né, pessoal? Aqui não está implícito o conceito de involução, porque não é o que acontece. Né? Mas é como se temporariamente ele estivesse em queda. Né? Estar em queda não quer dizer involução. Né? Mas uma descida de um degrau temporariamente. Né? Tá? Ok, pessoal, está ficando claro? Às vezes parece um pouco complicado, né? Tá, né? A Maria perde a oportunidade de criar, né, Lê? Conceitos novos, de aproveitar a dor no que ela tem de melhor. Porque a função da dor não é só fazer a gente sofrer. A função da dor é abrir janelas de luz para a nossa alma. Essa é a função da dor. Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que nós nos sensibilizemos. É apenas uma didática diferente. Né? A dor só tem função de abrir janelas de luz para a nossa alma. Tá? Tirando isso, pessoal, não serviria para nada. É por isso que tem no Evangelho o bem e o mal sofrer. O mal sofrer é perda de tempo. É desperdício de oportunidades. É quando a dor não está cumprindo com o seu objetivo. Porque nós não estamos aproveitando a dor. O que acontece? Ela continua. Ela continua até que ela consiga alcançar o objetivo. Que é abrir janelas de luz para a nossa alma. Que é nos sensibilizar finalmente. Né? Mas para isso é preciso a mudança de entendimento dentro de nós. Né? Senão quanto mais a gente sofre, mais a gente se revolta. E aí não há um aproveitamento da dor. Tá? Então, continuando. A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário a laia de juízo irrecorrível. Tá? Não é aqui um tribunal que você não pode nem recorrer, e você não tem saída, não tem escapatória, não. Nosso objetivo aqui, diz a irmã Cipriana, não é pisar sobre a sua dor, não é, né, humilhar você, não é nada disso. Aqui não é um tribunal que a gente quer a extinção sua, o aniquilamento, né? Deus não quer o aniquilamento do pecador, mas do pecado.
Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere e viva. Não é? Então a função desses momentos aí é para que haja mudança. Tá? És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Como o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Né? Então, você vê a humildade da Cipriana, né? Talvez ela se lembre ainda de momentos em que ela esteve na condição do Camilo, em épocas passadas, em encarnações passadas, em outros momentos aí da vida dela. Né? Por isso que ela fala, olha, também nós, em épocas remotas, né? Vai saber, 1000 anos atrás, 500 anos atrás, vai saber onde é que nós estávamos, onde é que ela estava aqui no caso, né? Então, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Tá? Onde você está agora, nós também já estivemos certa vez. Né? Passamos longo tempo na atitude da serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. Né? No entanto, o Senhor, todo misericordioso, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. Isso aqui é um conceito muito importante, né? Da verdadeira liberdade. Porque é nessa condição que o Camilo está na vida espiritual, está numa condição de relativa liberdade. Então ele está fazendo o que ele quer, né? Relativamente, né? E não absolutamente. Ele está fazendo o que ele quer. Está agindo na sombra, está prejudicando Pedro, ele está ficando doente, né? Está obsediando Pedro, né? Sugando as energias do Pedro. Então ele está usando a liberdade que ele tem. É uma condição que Deus nos dá a cada um para fazermos o que achamos melhor da nossa vida. O Camilo está fazendo o que ele acha melhor para ele. Só que a irmã Cipriana está dizendo, olha Camilo, a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. Você está usando a sua liberdade, mas você não está usando bem, porque você não está seguindo as leis divinas, né, pessoal? Você não está sabendo aproveitar a liberdade que você está tendo. Né? Paulo de Tarso, por exemplo, ele fala numa das cartas que ele escreveu às igrejas, que ele ajudou a fundar e tal, no momento que ele estava preso, porque ele foi preso em alguns momentos, né? E num momento desses, que ele foi preso pelos romanos a pedido dos judeus, o Paulo de Tarso escreve assim, em cadeias, mas livre. Em cadeias, mais livre. Ou seja, ele estava atrás das grades, mas estava livre espiritualmente. A consciência dele estava em paz, porque estava sendo preso porque era cristão, porque estava divulgando Jesus e os judeus estavam doidos na vida com isso, por isso. Né? Então não havia motivo dele estar preso. Mas ele que escreve, olha, em cadeias, mas livre. É muito significativo isso. Demonstrando que é o que a irmã Cipriana está dizendo aqui, demonstrando que a verdadeira liberdade é a liberdade da consciência tranquila, de obediência às leis sublimes. Essa é a verdadeira liberdade. Quantas vezes nós estamos livres, entre aspas, mas presos ao erro? Nós estamos livres. Podemos escolher as atitudes, quando fazer, como fazer, mas estamos presos ao erro. Essa é a verdadeira escravidão. Essa é a verdadeira prisão. Né? Essa é a verdadeira prisão. Tá? Então, a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes. E que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir as dívidas, né? Só o amor. Então, ele está dizendo assim, Camilo,
Esquece isso aí tudo que você está fazendo. Só tem um caminho para você. O caminho de subir, de amar. Né? Gente, não há como evoluirmos sem passarmos pelo amor. Não tem jeito. Ah, Alexandre, mas você tem certeza? Vou ter que amar mesmo? Vai. Vamos ter que amar, pessoal. Faz parte do fluxograma da evolução que nós aprendamos a amar. Não vai haver evolução contínua se não houver amor. Através das suas infinitas expressões, porque o amor se expressa de forma infinita. Como o infinito é Deus, né? Como Deus é tudo, né? Então o amor ele se expressa de infinitas formas. Perdão, compreensão, paciência, tolerância, indulgência, caridade, energia, né? Mas todas são expressões do amor, né? Dependendo da hora, dependendo da necessidade, o que é melhor, né? Então esse é o caminho, pessoal. Não adianta. O caminho do mal, o caminho da vingança, do ódio, do ressentimento. Gente, é uma estrada que não tem continuidade. Nós vamos chegar num ponto, nós vamos ter que parar e dar meia volta. E fazer todo o caminho de volta para trás. E a nossa melhora é exatamente percorrermos o mesmo caminho que nós fizemos para piorar, nós vamos fazer esse mesmo caminho para melhorar. É impressionante como acontece isso, pessoal. A gente vê na prática o caminho da patologia. O caminho da melhora vai passar pelas etapas que fizeram a gente piorar. É muito interessante isso. Tá? A Silvia colocou. É a lição mais simples, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso é tão difícil, né? Então, implica, em primeiro lugar, em nos amarmos profundamente. Esse é o primeiro passo. Amarmos-nos profundamente, nos amar. Um amor, auto-amor profundo. Né? Então, a pessoa que está odiando, ela não está amando-se. Ela não está se amando também. Essa que é a questão. Né? O auto-perdão e tudo o que vem com isso, né, Silvia? Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então só o amor tem o poder, suficiente poder para salvar, elevar e remir. Né? Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Então, ela está falando dela, da condição dela. Né? Quer dizer, ela não está falando como anjo. Ela está se caracterizando como um espírito, um ser humano regenerado. Tá? Uma pessoa que se regenerou. O que significa isso, se regenerar? É uma pessoa que mudou de rota, mudou de caminho, está vindo numa certa direção, toda equivocada, tumultuada, complicada, criminosa, e mudou de vida. Está se regenerando, ou já se regenerou. Agora está completamente no caminho do bem. Né? Completamente no caminho do bem. É a condição da irmã Cipriana, aqui no caso. É isso que ela está falando. Né? A Rossana, pessoa comum que passou por tudo, resolveu seguir do bem, né? É isso aí, tá? Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro, exclamou. O Pedro estava aqui ainda, estava próximo ainda, né? Pensei que já tinham levado ele. Mas ele estava aqui próximo ainda, né? Então ele alçou, levantou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom, e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo?
que é o que muitas vezes os espíritos infelizes nos perguntam nas reuniões mediúnicas, né? Mas se Deus existe mesmo, se isso tudo que você está falando é verdade, por que que Ele deixou que eu sofresse? Quando eu sofri, quando Ele me prejudicou, a pessoa a quem Ele está obsediando agora, né, que está encarnada e Ele está no plano espiritual, mas que no passado prejudicou ele, né, matou alguém da sua família, ou até ele mesmo, né, aí depende da situação, né. Por que que Deus deixou que ele fizesse isso? É o que geralmente as pessoas questionam, né. Aqueles soluços a explodir-lhe da alma torturada feriu-me fundo o coração. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Né? Começa a representação lá desde Caim e Abel, passando, né, por esses personagens da história. Nós mesmos, nossas vidas são verdadeiros romances, né? Nossas vidas são verdadeiros romances, cada um de nós, né? As nossas existências dariam livros e livros, né? De paixões, de erros, de ilusões, de crimes, de ciúmes, de revolta, de ódio, né? E hoje nós estamos tentando domar isso tudo, tentando domar as paixões, as revoltas, os ódios, né? Não é isso que a gente encontra nos livros espíritas, os romances aí. Não é sempre isso que a gente vê, pessoal. É sempre isso, 99%. Né? E não estou falando mal dos romances, não. Eu estou falando do que foi do que foram as nossas reencarnações, não é? É realmente o resumo das nossas encarnações passadas foi isso. Guerras, não é? Destruições, vinganças, né? Então é isso, né? Realmente os dois representam aqui todos nós, né? Deixa eu ver aqui. Cipriana, tolerante, maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com perdão e a corrigir através do amor. Né? Quer dizer, também a irmã Cipriana, né? Sempre aqueles espíritos que já passaram por essas trilhas complicadas que nós passamos e já tem condição de ajudar. Né? Não está representando aí todos esses espíritos que têm nos ajudado ao longo do tempo, né? Os nossos parentes, amigos, né? Pessoas afeiçoadas a nós. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária? Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. Então aqui, a irmã Cipriana, ela nem entrou no caso da lei de causa e efeito. Ela nem entrou nessa situação. Ela não quis estender, talvez não fosse o momento, talvez não fosse a argumentação correta. Ela não quis estender a conversa para esse campo da lei de causa e efeito, o que ele sofreu, ele também já havia feito e tal. Ela nem entrou nesse mérito aí. Exatamente, Tânia. Talvez ele não tivesse condições de saber, é uma informação que só ia dificultar mais, ia confundir mais. No momento ali, a gente tem que ter o bom senso de saber aplicar essa argumentação, né?
E aqui, com certeza, não era o momento certo, né? Mas então ela levou para um outro campo, né? Ela falou assim, olha, Camilo, quem vai entender a profundidade, o significado do sofrimento? Quem vai conseguir compreender? Não é a mesma coisa que a gente perguntar a Deus, né? É, melhor, a gente interrogar o oleiro, né? O porquê que ele levou o vaso de barro a tão altas temperaturas para que pudesse ter aquele vaso bonito, aquele vaso útil, né? Ou então o artista lá martelando a pedra para trazer a obra de arte de dentro da pedra, né? Esculpindo ali aquela obra de arte. Então ela levou para esse campo, né? Que é um raciocínio muito bom, né? E é muito legítimo, verdadeiro isso aqui, né? Então a dor, Camilo, a dor expande a vida. A dor expande a vida. Então tem gente que reclama, no Espiritismo fala que tem que sofrer, tem gente, não suporta ouvir o Espiritismo, o pessoal falar que tem que sofrer, que tem que sofrer. Gente, não é a cultura do sofrimento aqui. É preciso maturidade para a gente entender isso também. O Espiritismo nunca pregou e não prega a cultura do sofrimento de forma alguma. É a cultura da felicidade, da planificação, da autorrealização. É isso que o Espiritismo fala. Só que nós não deixamos de considerar, os espíritos não deixam de considerar a função criativa da dor. Ora, a dor tem uma função criativa tremenda. Às vezes bastam algumas semanas de cama e a pessoa surge renovada, após alguns dias de cama, por exemplo, não é? Uma doença lá rapidinho, às vezes a pessoa é outra, depois de ficar alguns dias de cama lá. Estava numa vida complicada, viciosa, tá? De repente fica lá de molho alguns dias lá, nossa, fica uma seda. Fica uma seda, né? Então é a função criativa da dor, né? Que busca o nosso potencial mais profundo, o self. É muito simples isso. O ego, que está muito associado ao corpo, o ego ele fica enfraquecido junto com o corpo. E aí o self aproveita e vem à tona. O self passa a predominar. Essa é a função da dor, enfraquecendo o corpo, gerando uma situação difícil, né? Diminui a influência do ego sobre o nosso psiquismo, né? E aí o self vem à tona. Né? Então você vê que tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função na vida, até mesmo a dor. Né? Se existe é porque tem uma função, né? Tá? Então, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O sacrifício é libertador. Por que é libertador? Porque liberta a gente dos caprichos do ego. Quando a gente começa a se sacrificar pelo bem, a gente está sacrificando o quê? Sacrificando, em primeiro lugar, os caprichos do ego. Limpa, é como diz a Joana de Anjos, né? A ação caridosa, a ação benemerente, ela limpa o indivíduo dos caprichos do ego. Quando a gente começa a ver as necessidades das pessoas, quando começa a se doar o tempo de lazer, começa a se doar, né? Então vai se limpando dos caprichos do ego, que surge em forma de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência. A gente vai limpando esses caprichos do ego, né? De ser tão exigente, de ser tão inflexível, intolerante, né? Tá? Então é isso, né, pessoal? Você vê que tudo se encaixa, né? O martírio é problema de origem divina. Olha que coisa, hein? O martírio é problema de origem divina. Isso aqui é até para a gente olhar com respeito devido diante do martírio de alguém. Né? O martírio é problema de origem divina. É lógico que não se pede hoje que nós fiquemos nos martirizando, gente. Até a própria Joana de Anjos, ela fala assim, evitemos adotar a atitude estoica. Evitemos adotar a atitude estoica.
Porque o martírio não é para qualquer um não, pessoal. Tem muita gente querendo se martirizar, mas também não está com essa bola toda. Nós temos que ter uma atitude humilde de perceber qual é a nossa também. Né? Nós não podemos querer dar um passo maior que a pena. Eu posso até querer viver como Chico Xavier, mas eu não tenho a estrutura do Chico, eu não tenho essa condição. Eu tenho que viver a minha vida e aproveitar os exemplos do Chico, é diferente. Né? Vocês entendem? Atitude estoica, atitude heróica. A Joana de Anjos fala assim, olha, evita a atitude heróica, de quem vai dar conta de tudo, quem vai resolver o problema de todo mundo, quem vai... Então, não é isso que a vida pede pra gente. Mas tem as pessoas que têm a condição e que são verdadeiramente mártires. São verdadeiramente mártires. Né? Mas ela fala que, olha, o martírio é problema divino. É de origem divina, problema de origem divina. Tá? Então é uma coisa transcendente. Né? Hoje, nós vivemos uma vida equilibrada, vivemos uma vida, né, amorosa, fazemos dentro do nosso limite, né? Fazemos dentro do nosso limite, com equilíbrio, sem querer dar um passo maior que a pena, gente, já está ótimo, já está bom demais. Às vezes a gente vê pessoas aflitas, tá, porque querem ser perfeitas, porque viu lá no Evangelho, seja perfeito, a pessoa quer ser perfeita. E passa a vida atormentada e atormentando os outros também, porque quer ser perfeita. Né? Vocês acham que ajuda alguma coisa? Não ajuda. Né? Nosso objetivo aqui na Terra, até a Joana fala, não é ser perfeito. O objetivo final é a perfeição, mas nosso objetivo aqui não é ser perfeito. Nosso objetivo é melhorar, é nos planificar, é buscar ser feliz, amar, ajudar, aprender, né? Respeitando o nosso momento. Lógico, nós estamos caminhando para a perfeição. Mas o que ela quer dizer é que não é uma coisa da noite para o dia, a natureza não dá salto, né, Deoclésio? Diana, essa origem que não entendi, origem divina, é uma questão que guarda relação com uma transcendência, talvez que nós não temos condição nem de avaliar direito. É um problema que é Deus que pode avaliar de uma forma mais profunda, entendeu? É um problema de origem divina. É a relação da pessoa com Deus. Difícil nós julgarmos, difícil nós avaliarmos, entendeu? Eu pelo menos entendi dessa forma aqui. Posso estar errado, tá? É o exemplo do Chico, o exemplo do Divaldo, o exemplo de uns e outros aí que maravilhosos exemplos, né? E que serve realmente de modelo para nós. Mas o modelo é que nós não podemos simplesmente, eu quero ser o Chico, aí eu vou pegar esse modelo Chico e ajustar na minha vida assim, e vestir a capa de Chico, vamos dizer assim, a máscara de Chico. Não vai dar certo. Né? Eu quero... o Divaldo, eu visto a roupagem do Divaldo, não vai dar certo. Porque esse não é o propósito, nós sermos as pessoas, os mártires. O propósito é eu, com esses exemplos, olhar para dentro de mim e buscar o potencial divino que existe em mim. Quem eu sou, eu não posso ser outra pessoa. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Eu também sou um ser divino e eu preciso descobrir qual é o meu propósito na vida. Inclusive que pode ser diferente do que o Chico fez. Né? Eu já quis ser Chico Xavier. E muitos espíritas já o quiseram ser, né? Depois eu fui descobrir que eu podia ser eu mesmo, né? Que eu podia ser do Alexandre, que não é algo ruim, afinal de contas. Não é algo tão ruim assim. Já pensou, Rosana? Você casada com o Chico Xavier não ia dar certo, né? Para começo de conversa, né? Mas aí que está a questão. Aí que está a questão, né? Cada um tem caminhos diferentes, nós temos programações diferentes, nós temos compromissos, o nosso passado é diferente. Já começa daí, né? Meu passado e do Chico provavelmente é muito diferente, viu?
Com toda certeza, né? Imagina o presente também, né? Então, muito, né, diferente. Né? Então, não dá para a gente querer ser esse ou ser aquele, ou viver esse ou viver aquele. Não. Os exemplos estão aí, são exemplos muito úteis, válidos, e aí eu vou tentando ajustar uma coisa ou outra que é possível eu aproveitar em mim, muita coisa é possível aproveitar na minha vida, né? E é ajustar na minha realidade, conforme a minha possibilidade, tá? Sem que eu dê um passo maior que a perna, tá? Porque senão eu vou estar criando problemas para mim e às vezes para os outros também. E Ana Cláudia, até as possibilidades diferentes, com toda certeza, tá? Então, a humildade, pessoal, que é uma virtude a gente conquistar, ela não é nós subestimarmos a nós mesmos, mas também não é superestimarmos a nós mesmos. A humildade é sabermos dar o devido valor que nós possuímos, é sabermos analisar-nos, enxergarmos como nós verdadeiramente somos hoje. É uma atitude humilde. Tá? Então não é você falar mal de você mesmo, isso não é humildade. Você também ficar se promovendo e falando e jogando confete em si mesmo também não é humildade. Né? Mas é sabermos enxergar da forma correta e justa como estamos hoje. O que somos e como estamos. Tá? A humildade seria isso. Né? É uma apreciação mais correta. Tá? Então, isso nós temos que ter, né? Temos que desenvolver, né? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, já está acabando, né? Nós vamos ter que dar uma paradinha aqui. Deixa eu só terminar esse trechinho aqui. Pera aí, rapidinho. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Né? Então, tentando solvê-lo, né? Esse martírio aí, né? Tentando dar conta aí dos nossos desafios, tal, né? Pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Né? Por quê? Porque nós temos as nossas provas, resultado do nosso passado, temos as nossas dificuldades, desafios do presente, que para nós podem ser, guardadas as devidas proporções, podem ser os nossos martírios pessoais. A relação minha com a minha consciência, com o meu passado, com a minha programação, com a minha vida, com a minha família, pode ser o meu martírio pessoal. Só que tentando dar conta desse martírio pessoal, cada um tem sua cruz, não é assim que a gente fala? Cada um carrega a sua cruz, né? Que é do tamanho certo para nós, né? Tem a forma anatômica certa para nós aqui, né? Não é? Cada um tem o seu martírio pessoal, tem o seu desafio, tem a sua cruz, né? Né, Rossana? Então, tentando dar conta dessa cruz pessoal, nós podemos nos alçar aos píncaros, né? Resplandecentes, ou precipitarmos nos abismos tenebrosos. É quando a gente sofre, mas a gente não está sabendo sofrer da maneira correta, né? O bem e o mal sofrer, no caso, né? Gente, sofrer fazendo bem, sofrer fazendo bem é a boa luta. Sofrer fazendo bem é a boa luta. Não tem nada de errado com isso. É a boa luta, é o bom combate, não é, Tânia? Silvia, é o bom combate. O problema é a gente sofrer fazendo mal. Né? Sofrer fazendo bem, mas eu estou ajudando tanto, eu estou fazendo e estou sofrendo. Mas não tem problema, fica tranquilo que está tudo certo. O bom é que você está fazendo bem. Se você ainda está recebendo essas dificuldades, passando por essas dificuldades, é porque isso ainda está sendo necessário para você. Ou então demonstrando que algumas coisas ainda precisam se ajustar no seu comportamento, no seu sentimento, não é?
A Tânia está dizendo, é melhor sofrer, é melhor que sofrer fazendo mal. Isso mesmo, perfeito. É como Sócrates lá, né, que estava preso, e aquele filósofo grego estava preso e foi condenado a tomar cicuta, tomar veneno, não foi? E foi condenado a morrer, ele envenenando a ele mesmo, né? E a esposa dele foi visitar ele e apavorada, aflita, desesperada, né? Falou, mas você vai morrer, você é inocente. Aí ele pega e fala assim, mas você queria que eu fosse culpado ainda por cima, né? Você queria que eu fosse culpado? A sabedoria dele, né? A sabedoria dele. Você queria que eu fosse culpado? Você queria que eu tivesse mesmo sido um subversivo, pervertendo a mocidade, né? Porque ele foi condenado porque ele foi considerado uma pessoa subversiva, né? Que estava deturpando a mente dos jovens e não sei o quê, né? Pelo menos até onde eu me lembro, né? Com os questionamentos dele e tal, né? Fazendo mal para a sociedade, né? E ela é uma pessoa boa, né? Muito bem. Vou só terminar esse parágrafo. Então, um pedacinho de nada aqui, pessoal. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros deles traem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Né? Que é o que a gente falou, né? O que nós vamos tirar do sofrimento? Nós vamos tirar luz, paciência, compreensão, resignação, tolerância? Ou nós vamos retirar a revolta? Gente, o problema da revolta, se alguém nos atinge, o problema é de quem nos atingiu, não é nosso. Se alguém nos fez um mal, o problema é da pessoa, não é meu. O problema meu é o mal que eu faço para os outros. O mal que os outros fazem para mim não é meu problema. O meu problema é não me revoltar. O meu problema é aceitar com paciência, com resignação, né, com amor. Né? Mas o mal, ele vai ficar com quem o gerou. Se eu não trouxer para mim, se eu começo a me revoltar, aí o mal do outro passa a ser o mal em mim também. Agora, se eu vou desenvolvendo a paciência, a compreensão e etc., o mal fica com a pessoa. Ele que vai ter que dar conta disso. Né? Então, a gente precisa compreender essas nuances, né? Porque ajuda muito no nosso relacionamento interpessoal. Né? A gente é desafiado a aplicar isso aí todos os dias na nossa vida. Né? Mas tá bom, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos aproveitar esse momento, então, convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e orarmos. Orarmos principalmente, não pelas vítimas, mas pelos algozes. Não por aqueles que sofreram, mas por aqueles que estão fazendo sofrer. Porque são os maiores necessitados, Senhor. E Tu o sabes, porque Tu eras inocente e passou pela prova difícil da ironia, do escárnio, da indiferença, do abandono, da negação, mas ressurgiste, Senhor, nimbado de luz, demonstrando que a vida é imortal e que venceste a morte, venceste o mundo através da sua radiância, do seu amor e da sua compreensão. E aqueles que o abandonaram, aqueles que o espezinharam e que geraram o vosso sofrimento, permaneceram séculos, milênios, quando não até hoje, em dores atrozes, em remorsos terríveis, presos a si mesmos, em processos de degeneração, de sofrimento, de dor. Então, Senhor, abençoa-os e que possamos todos nós vibrarmos pelos espíritos que obsediam, pelos espíritos que perseguem, que odeiam, que se agrupam em verdadeiros bandos de almas necessitadas, a requisitarem paciência, amor e muita luz. E quanto a nós, Senhor, ajuda-nos para que nunca venhamos a participarmos do mal,
com que muitas vezes podemos ser atingidos. Que possamos ter o capacete da fé, da confiança, da esperança, a armadura que nos protege, do amor e da fé. Muito obrigado, Senhor. Que possamos permanecer ligados a Ti, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, viu? Pela presença, Maria, Silvia, Deuclécia, Rossana, Diana, Ana Cláudia, Regina, Tânia, Renata, Calêndulas. Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Também os nossos irmãos do Facebook que estão participando, né? Através do streaming, né? Do sistema de streaming ao vivo, né? Muitos acabam ouvindo, não deixam o seu recadinho, mas nós sabemos que estão participando e aproveitando também do estudo. Então recebam o nosso abraço. E também quem vier depois a ouvir esse material aí, tá? Muita paz e muita luz. Até a próxima, pessoal.